do Senado Federal e uma outra CPI mista da Câmara e Senado, mas agora a prioridade me parece estar na terceirização que a Câmara aprovou na semana passada e o Senado Federal preciso entender as razões que estavam na sexta-feira aqui no interior do Rio Grande do Sul, é saber quais as razões que levaram o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a reclamar para retomar a matéria para o Senado Federal. Então eu preciso saber. Então hoje a prioridade é a terceirização. Então vamos examinar e o Senado, se tiver que fazer alguma coisa, que não seja para anular aquilo que foi feito pela Câmara, mas que os direitos dos trabalhadores sejam todos assegurados naquilo que é muito, digamos assim, sagrado, que é todos os direitos dos trabalhadores em relação a férias, 13º, hora extra, tudo isso não pode abrir mão em relação a qualquer atividade terceirizada. A senhora acha que há pouco tempo para o debate de coisas tão importantes como essas reformas? O que eu disse aqui na minha palestra para os empresários é o seguinte: penso que a profundidade, o alcance social, por exemplo, de uma reforma da Previdência, cria problemas ao presidente Michel Temer pelo fato de ele ser um presidente de transição. Ele está completando o mandato de uma presidente que sofreu o impeachment e que ele está completando meio ano de mandato. Isso dá, no meu entendimento, a fragilidade de conduzir uma reforma com tantos aspectos que estão preocupando os aposentados, porque o governo perdeu a guerra da comunicação. Ele não soube explicar o que queria, o que pretendia. Então isso já contaminou, porque ao perder a guerra da comunicação, as pessoas estão com mais dúvidas do que certezas sobre esse assunto. Tenho reafirmado aqui também meu compromisso com a previdência rural, os trabalhadores da agricultura familiar, que aqui é muito forte nesta região, de não fazer alterações que venham tirar direitos adquiridos por eles, homens e mulheres, trabalhadores rurais, familiares, na Constituição de 88. Porque a atividade do que cria um porquinho, que cria uma vaquinha, que cria o tira-leite, que cria as aves para entregar para uma indústria, ou que colhe frutas, ou que planta e colhe. A atividade dele é diferente de quem está trabalhando numa indústria ou no comércio. Então ele tem que ter um tratamento diferenciado do ponto de vista da Previdência, e esse é o meu compromisso com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, no seu presidente Carlos Joel da Silva. Então eu tenho reafirmado isso. Fizemos uma grande audiência pública com 3.000 trabalhadores familiares lá em Nome Toque, onde reafirmei essa posição. Senadora, em algumas cidades gaúchas a gente teve manifestações na semana passada, né, contra a reforma da Previdência e também contra a terceirização da mão de obra. Em algumas cidades exibiram cartazes, né, com a imagem da senhora falando que você estaria lutando contra os direitos dos trabalhadores para que eles perdessem direitos adquiridos. Como é que tu viu essas manifestações? Esses adversários, de novo, são os mesmos que em 2014 me atacaram criminosamente, caluniosamente, e continuam o mesmo jogo. É por isso que eles estão perdendo o apoio da sociedade. A sociedade já me conhece, sabe das minhas responsabilidades, sabe do que eu digo e do que eu faço. E não serão eles que vão mais uma vez tentar tirar de mim o meu patrimônio, a minha credibilidade, a minha responsabilidade. Eles voltam de novo a atacar com mentiras, com calúnias e com difamação. Essa é a única arma que eles sabem usar. E se escondem, eles se escondem. E não é com gente assim que a sociedade gaúcha gosta de conviver. É com gente que venha dialogar, de olho no olho, frente a frente, mas não dessa forma criminosa como eles estão acostumados a fazer. A senhora fala dessa dificuldade que o governo tem em levar adiante a reforma da Previdência por conta de ser um governo de transição. Mas no caso do projeto das terceirizações, não valeria esse mesmo argumento? A terceirização não é iniciativa do Poder Executivo. A terceirização foi uma iniciativa do Congresso Nacional e tramita há muitos anos no Congresso. A da Previdência é proposta do Executivo. São duas coisas distintas. Por isso que essa questão está. E até porque vale lembrar, se você for recorrer a discurso do Dia do Trabalho da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores que combate a terceirização, ela fez uma pregação enfática da necessidade de regulamentar a terceirização. E eu acho também que no caso da terceirização, com o processo que você tem da tecnologia avançando hoje sobre as atividades, hoje você já tem atividades que foram eliminadas, as atividades, porque os aplicativos, por exemplo,
na área de táxi, né? O Uber, o que faz? A própria agência de viagem hoje, você tem um computador que você faz todo esse serviço automaticamente, ou a própria agência, por exemplo, você faz greve de banco. A greve de banco, o cidadão não nota que está greve de banco, ele vai num caixa eletrônico e resolve, paga suas contas, faz tudo, pega dinheiro, saca dinheiro, paga, faz pagamento. Então, veja, se não houver um entendimento de como a tecnologia está mudando as relações de capital e trabalho, é preciso que os sindicatos abram para esta mudança, senão serão tragados pela tecnologia. E aí não é uma